Boa noite, queridas, boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um encontro importante hoje. Nós vamos falar de consciência corporal, aprendendo a escutar o nosso corpo. Então, estamos aguardando aqui nossa amiga Liege Mendes, fisioterapeuta. Olha ela já chegando aqui, né, para a gente colocá-la aqui na nossa conversa. Espera aí só um minutinho, deixa eu adicionar aqui nossa amiga querida. Olá, Liege! Olá, como vai, Tudo Cláudio? bom, querida? Como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus. Que maravilha! Muito obrigada pelo convite. Nossa, alegria te rever, né? Principalmente nesses tempos agora em que a gente não revê as pessoas amigas, né? Então é sempre bom nos encontrarmos mesmo à distância, não é, Liege? É verdade, é verdade. No momento que nós estamos valorizando tanto essa possibilidade de poder estar junto, né? Porque não estamos podendo estar, né? Pois é, daí é que a gente vê as coisas importantes da vida, né, Liege? Então, por isso que eu pensei É nesse verdade. encontro, né, para falar um pouquinho da consciência corporal, né, desse aprendizado importante, né, de aprender a escutar o nosso corpo, porque agora a gente viu a necessidade de cuidar, né, da nossa própria vida, né, desse tesouro que a gente tem à nossa disposição. E já começo logo perguntando, claro, nosso corpo fala, Liege? Ah, como fala! Nosso corpo fala muito. Nesse momento agora, é interessante a gente pautar aqui que a consciência está realmente, de uma forma geral, sendo Uhum. muito Sim, estudada e muito vista e muito sentida sim, por todas as pessoas. Não só uma consciência corporal, né, que é sim, muito importante também, como uma consciência de si mesmo, né? Eu acho que sim. acima de tudo, é essa consciência de si mesmo, dos aspectos emocionais, dos aspectos corporais, né? Dos aspectos espirituais, né? Sim. As pessoas também estão muito conscientes agora, né? Estão trazendo, tentando entender o que é que significa dizer, né? Estar consciente, né? De si mesmo. Claro, né? Porque é isso, né? Tempos de crise são ao mesmo tempo tempos de oportunidades de mudanças de Perfeito. consciência. É claro É que isso. cada um vai aproveitar a sua maneira, da sua forma, mas acaba sendo realmente uma oportunidade ímpar para a gente fazer mudanças na nossa vida, né, que a gente estava postergando, deixando de lado, e aí agora surge essa necessidade urgente, né? O que tem É surgido, verdade. Liege, assim, no atendimento de demanda? O que você tem percebido da mudança de demanda agora com a pandemia? O que tem aparecido para você na prática do consultório? Bom, eu tenho percebido muitas pessoas com dor, né? E assim, Sim, muitas pessoas trazendo dores generalizadas, né? sim, Não em um ponto só, muitas pessoas com crises generalizadas de dor, não tem um ponto único de dor, então isso está sendo muito sim, frequente. Paciente que chega com diagnóstico, às vezes, de fibromialgia, né, que é uma dor corporal em quase uhum, todos os sim, pontos, né, na parte muscular, né. Então, tem chegado bastante pessoas, né, com esses diagnósticos de fibromialgia e tem chegado bastante pessoas com realmente queixas de dores corporais, de sim, uma forma geral, né? Tem acometido muito. E a gente percebe que dentro dessas dores corporais estão também, né, agregados a elas, estão as dores emocionais, né? sim. As dores dos conflitos emocionais que nós vivemos, né? Então, tudo tem chegado bastante paciente com queixa álgica mesmo no consultório, assim, aumentou uma quantidade realmente grande, né? E domicílio também, eu tenho feito bastante domicílio. Eu já não Sim. fazia domicílio há um tempo e agora tenho feito bastante domicílio. E as Uhum. pessoas com queixas álgicas no corpo todo e, na verdade, elas não sabem nem a quem procurar, né? Meu Deus. É um conflito tão grande que elas não sabem nem quem buscar nesse momento, né?
Então, as pessoas antigamente falavam muito das dores, assim, falavam assim, é porque é estresse, né? Sim. É porque é estresse, isso daí é do estresse, é estafa. E hoje em dia a gente já detecta mais precisamente o que é, né, que leva Uhum. a determinadas coisas, em quais partes do corpo a gente vai ter repercussões, né? Sim. E aí a gente já tem essa visão mais estudada, mais detalhada, né? Mas tem visto bastante dores corporais generalizadas, Claudinho. Não tem assim Generalizada, né? muito. É verdade. Que coisa, né? Você vê, infelizmente, né, há uma prática da gente só escutar o corpo quando ele grita, né? Exatamente. Mas antes dele Exatamente. gritar, né, ele dá alguns sinais, assim. Quais? Muitos Pois sinais. é. Então, quais sinais que a gente pode ficar atento para não precisar chegar naquele grito do corpo, né? Sim. Eu costumo dizer assim, a gente não deve ficar. Eu trabalho com a parte da fisioterapia postural, né? Sim. E de uma forma geral, a gente tem que ter vários cuidados com o nosso corpo, né? E com o posicionamento do nosso corpo, porque é importante o movimento, é extremamente importante, movimento é vida, Sim. mas o movimento com qualidade é muito mais importante do que o Uhum. movimento feito aleatoriamente, né? Então, esses movimentos com qualidade são extremamente importantes e com consciência. Como é que a gente traz a qualidade para o movimento? Tendo consciência deles, Sim. né? Então, por exemplo, não adianta a gente falar muito da questão do posicionamento da cadeira, aí vamos posicionar a melhor cadeira ergonômica, melhor isso, melhor aquilo, mas o paciente, a pessoa vai e senta. Isso. Você está com uma cadeira mais cara de ergonomia do mundo, Não vai mas o dar seu jeito. posicionamento perante a cadeira não vai resolver muita coisa, né? Uhum. Então, é esse entendimento do que o nosso corpo precisa para que a gente tenha saúde, eu acho que é uma coisa que a gente tem pensado bastante nesse momento agora, né? Sim. E que temos entendido um pouco melhor como fazer para melhorar, né? Passando sempre pelo entendimento do que precisamos para a gente melhorar, né? Enquanto a gente não sabe o que a gente precisa, a gente não vai conseguir identificar e nem tratar, né? Especificamente o que cada um precisa, né? Pois é, e nesse ponto, né, tem as questões também da vida moderna, né? A vida moderna se traz muitas comodidades, traz também certas, né, peculiaridades que não ajudam muito na questão corporal, né? Por exemplo, agora eu e minha esposa nos adaptamos ao home office, né, em atendimento terapêutico, mas os móveis não estavam tão adaptados. Eu acho que de uma forma geral para as pessoas isso aconteceu, né? Assim, estar em casa, mais Sim, o mobiliário de casa, às vezes a gente pensa mais no conforto, tal, mas não necessariamente no local para a gente estar atento a questões posturais importantes, né? sim. No começo da pandemia, eu acho que a gente pensou muito em como executar, né? O Isso. home office, por exemplo, né? Como a Uhum. gente vai executar isso? Temos a internet, a gente tem um local que de preferência tem mais silêncio, que a Uhum. gente consiga usufruir, né? E aí a gente começa a fazer. Pronto, começamos a fazer e a gente começou a perceber que não era só isso, né? Exatamente. Não era só por aí que a gente conseguia ter conforto, né? Porque a gente já está vivendo um momento extremamente de conflito emocional para as pessoas, de Sim. um modo geral, né? E daí começamos a sentir as dores, né? E a gente começa a sentir aquela dorzinha no meio das costas, né? E falar, poxa, foi a nossa cadeira, né? A cadeira não estava, nossa, nada a ver com aquela cadeira, uma cadeira de braço, uma cadeira que não encaixava na mesa. Então a ergonomia faz muito sentido depois que a gente começa a Sim. sentir, né? A gente começa a perceber as dores, né? Mas a ergonomia por si só também, é como eu falei agora da cadeira, né? Ela não é determinante para que Sim. você tenha um alívio das dores ou também tenha as dores, né? Então, somente o posicionamento corporal inadequado, ele não é suficiente, né? Uhum. Porque se fosse, a gente estava perdido. Durante o dia todo, a gente acaba fazendo alguns Imagina, posicionamentos que não né? são considerados dentro né, no melhor possível, né? E não, isso não nos traz o tempo todo, né? As dores corporais, né? Então, eu acredito que a gente precise ter um olhar também para esses móveis, né? Para a estrutura ergonômica de onde a gente está trabalhando, né? Sim. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter uma consciência também
mental do que nos traz conflitos emocionais, né? Dessa maneira a gente tenta fazer um pouco melhor, não só o posicionamento corporal, mas um entendimento mental mesmo do que a gente precisa, né? Do que o nosso corpo necessita nesse momento, dos estresses, o respeito pelo nosso corpo, né? Nesse momento também, o respeito até os nossos limites, né? Até onde nós vamos, né? No começo da pandemia eu até postei assim, não é home office, não é homeschool, porque não é realmente. A gente foi obrigado a estar dentro de uma posição, né? De atendimento domiciliar, a gente foi obrigado a estar. E aí depois que a gente começou a passar a perceber esse posicionamento, né? Essa parte corporal, né? E a gente começou a adaptar o melhor possível, né, para a gente conseguir fazer um melhor atendimento de todo o nosso trabalho e do nosso homeschool. Mas, acima de tudo, o limite, até onde vai, né? Então, assim, as pessoas se cobram muito. As mães na escola, por exemplo, né? As crianças estão na escola, então ela tem que sentar aqui bonitinho, fazer o exercício. A criança não faz o exercício. Não. Aí a criança não assiste a aula, corre para cá, corre para lá. A gente faz o quê? Aí entra. Lembrando aqui de uma paciente que é professora, que disse que, às vezes, quando o aluno abre a câmera, está de cabeça para baixo na cadeira. Então, isso virou uma loucura, né? E para pais e mães que ficaram em casa acompanhando, né? Suas crianças são pequenas ainda, né, Liege? As minhas são pequenas, As minhas ainda estão sem ir para a escolinha, né? Uhum. Mas em breve a gente adotou um sistema de estarem pelo menos vacinados os adultos, né? Para que a gente tenha um retorno, né? Mais tranquilo, mais seguro, né? Mais seguro. Minimamente mais seguro. É verdade. Exato. É verdade. Pois é, esses tempos desafiaram todo mundo, né? E trouxe à tona muitas emoções, né? Principalmente, assim, a ansiedade, porque você não sabe o dia de amanhã. Os medos, né? O medo de se contaminar, o medo, né? Medo da própria situação social, do né? oculto, que se né? encontra. Então, assim, fomos potencializados em certas emoções, né? Sim. E como é que se dá essa interação, Liege, assim, dessas emoções, principalmente quando a gente fala do medo, da ansiedade com o corpo, né? Como é que você percebe que está lidando com o corpo de uma pessoa muito insegura, muito ansiosa? E que características esses corpos apresentam? Olha, normalmente, Claudinho, a gente percebe um corpo em anteriorização, quando existe uma ansiedade muito intensa daquela pessoa, né? A gente percebe que o corpo todo ele ganha um posicionamento de anteriorização. Então, imagine que, por exemplo, aqui de lado, né, eu estaria numa posição mais ereta, certo. E a ansiedade traz a gente levar esse corpo para um posicionamento de ansiedade mesmo, né? É um corpo que quer chegar lá na frente, né? Antes do momento, inclusive. Como é curioso isso, né? Vai para frente. Né? E mostrando realmente uma antecipação. Sim, então. Sim, exatamente. Na posturologia a gente visualiza muito isso. A gente visualiza muito. Eu tenho uma plataforma de pisada que a gente visualiza as pressões plantares e a gente visualiza muito nesse momento agora as pessoas com a carga lá na frente dos pés. Sim, isso é ditado pelo posicionamento corporal. E quando você começa a conversar com aquela pessoa, aí a pessoa começa a externar tudo que emocionalmente traz aqueles conflitos emocionais e que gera ao corpo o posicionamento mais inadequado, né? Normalmente, a gente fala o seguinte, Claudinho, que dentro da parte osteomuscular, né? Então, os conflitos que o nosso corpo percebe, né? E anuncia, né? De maneira que ele atinja a parte osteomuscular, ela vem muito das sensações que a gente tem, de impotência perante alguma coisa, perante alguém ou perante alguma situação, né? E sensações de desvalorização também trazem essa mesma sensação para o corpo, porque a mente entra num conflito de desvalorização. E por conta disso, a gente posiciona o nosso corpo perdendo a sustentação dele, que quem faz justamente são os nossos ossos e os nossos músculos, né? Então, é extremamente importante a gente conseguir entender que existe essa correlação, né? Tem muitas pessoas que falam assim, é porque todo mundo agora é tudo emocional. Mas eu acho engraçado. Como, né? Vivemos no mundo das emoções.
né? E Exato. E hoje em dia a gente... tudo se reflete no físico também, né? Exatamente. E hoje em dia a gente tem uma noção muito interessante de quais emoções e como isso afeta o nosso corpo, Sim, né? Diferente do que a gente dizia antigamente, que a gente dizia assim, ah, isso é isso, mas é, tipo, é um estresse, é uma estafa, mas a gente não sim. tinha, assim, características que diziam, olha, e essas relações emocionais estão correlacionadas com essas questões Isso. corporais. Hoje em dia a gente tem um entendimento maior dessas questões e a gente precisa, para que a gente consiga debelar tudo isso, a gente precisa ter consciência, né? É Acima verdade. de tudo. É a consciência e o cuidado, né? Porque se reflete no alto amor, né? É impressionante Exatamente. como isso fica bem visível no processo terapêutico, né? Das pessoas que têm um dinamismo de alto amor, que fazem, que têm esses cuidados, né? Que buscam o cuidado, não o exagero, mas o cuidado, e como conseguem se recuperar, né? De situações difíceis, né? De uma maneira mais rápida, né? Como é que você percebe a recuperação do paciente, por exemplo, em relação à atitude dele? Né? As pessoas que chegam com atitude, pensamento positivo, têm mesmo uma melhor resposta no tratamento? Normalmente, as pessoas que têm essa percepção, elas conseguem entender melhor o que está acontecendo com o Sim. corpo delas. Elas estão mais abertas a entender quando elas não entendem, né? Uhum. Então, elas, por exemplo, quando você começa a conversar com aquela pessoa, a pessoa começa a mostrar o que está trazendo aquela insatisfação, né? Dentro da parte e o que está posicionando, por exemplo. A pessoa chega com muita dor de cabeça, né? Aí tem uma dor na parte posterior que sobe até a cabeça, o ápice da cabeça, a parte retrocular. Já procurei todos os médicos, já fui na parte de oftalmologista, tá todos os exames normais, aí já fui para o neurologista, já fui para... E aí a pessoa descreve assim uma lista de que já foi, já Sim. fez, né? E aí você pergunta, uma pergunta simples, assim, tipo, para a pessoa, você fala assim, e quando é que essa dor começa? Uhum. Uma pergunta corriqueira dentro, né, para a gente Uhum. entender. Sim. Quando é que essa dor começa? Essa dor começa quando você já acorda? Essa dor começa ao longo do dia? Essa dor começa... Quando que começa, né? Como que começa? Sim. Aí as pessoas não sabem dizer, não sabem explicar. Pois é. Não sabem dizer assim, tipo, de manhã eu acordo, já sinto dor, então começa a andar, começa assim, a fazer isso, começa a trabalhar no computador. Elas normalmente não têm essa consciência corporal, né, de quando que surge, em que momento do dia surge, né? Isso. E a gente tem tentado mudar um pouco isso, né? Eu acho que o mais importante de tudo, assim, é a gente ter alguns profissionais que façam a pessoa entender que não adianta estar ali no consultório e fazer uma sessão, duas sessões e sair dali Sim. e tudo se perdeu, né? Eu acho que o mais importante de um bom profissional é ele saber orientar. Eu acho que ele, além de tratar, né, além de fazer o nosso trabalho, a gente tem que saber orientar essas pessoas e explicar a elas o que é que acontece com o corpo delas, né? O que é que Verdade. acontece com a mente delas. Como a gente consegue fazer, a gente tem mecanismos para fazer isso melhorar, né? Então, como fazer esses mecanismos, né? Tem que se perceber, tem que prestar atenção, né? Um pouco Claro. antes de, um pouco antes de começar a live, eu estava aqui respirando, Pois é importante, né? Às vezes a porque gente se a gente esquece, né? faz. Se esquece, faz o automático, mas não faz o movimento que pode nos beneficiar mais profundamente, não é? Exatamente. Pois é, Exatamente. está atento a isso. Gente, podem fazer pergunta. Vamos aproveitar que hoje Liege, né? Liege, como eu falei no começo, é fisioterapeuta, especialista em terapia manual, postural, então trabalha com bioalinhamento, posturologia, pilates, RPG. Tem um nome complicado aqui, que é podoposturologia também. Depois você vai explicar para a turma aí como é que funciona. Mas é isso, né? Como é importante a questão da consciência, né? Consciência Sim. das nossas emoções, consciência do reflexo disso no nosso corpo. Se a gente estivesse mais atento a isso, quantas dores nos pouparíamos, não é? Quanto É. sofrimento nos pouparíamos. E eu acredito que, assim, por exemplo, a dor, a gente pode até não ter muito controle sobre ela aparecer na nossa vida, né? Mas a partir do momento que aparece, a gente precisa
não é a normalidade, né? Não é o normal, não é. Ela é um alerta que o nosso corpo inteligentemente consegue passar para a gente, né? Então, a sensação de dor, ela precisa ser acolhida e entendida, primeiro, eu acho que por si mesmo, né? Sim. Entender o porquê aquela dor, né? Eu costumo falar muito para os pacientes, tenta procurar entender o porquê que aquela dor surgiu no seu corpo, né? Qual foi o motivo que levou você a desestruturar e aparecer? Muitas vezes a dor, ela vem e a gente não tem como controlar o aparecimento dela, né? Mas o que eu acho que vai determinar um bom trabalho é quando essa dor ela vem e ela vai. Sim, pois é. E você E faz quando ela vem aprendizado, né? e ela fica, né? Aí a gente já tem realmente que estar bem atento a ela, né? Então, Pois é, e fazer o aprendizado, né? Até a Ciomara coloca aqui. A Ciomara é uma amiga querida, também fisioterapeuta, vai ajudar a gente aqui, né? Falando que opa, 80% do sucesso, né, de todo o processo é a ação do paciente, né? E é isso, né? perfeito, E é isso, né, Liege? perfeito. Assim, a nossa É. atitude, né? E aqui a Heloísa está perguntando como é que a gente consegue adquirir essa consciência corporal. Essa é a pergunta de 1 milhão hoje. Bom, eu acho que pelo menos a gente precisa parar no nosso dia, um minutinho que seja. A gente não precisa assim, vamos parar o dia todo para fazer uma meditação, para fazer um pensamento como. Não vamos exagerar, né? Uhum. Mas a gente precisa minimamente, o mínimo que a gente se dedique a nos observar, a nos sentir, Sim. né? Já faz a gente começar a entender um pouco melhor o que incomoda, né? O que não está legal. Né? Então, acredito que a gente parar e ter essa percepção ao longo do nosso dia, né? Acordar, né? E pensar, né? Durante o nosso momento de acordar, né? Não pular da cama simplesmente e já sair para trabalhar. Eu acho que a gente precisa ter esse momento dedicado a nós mesmos. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, é a gente dedicar mesmo esse entendimento para a gente perceber a nós mesmos, né? Então, hoje eu já acordei com uma dorzinha, hoje eu estou bem, hoje estou disposta, acho que eu dormi bem, consegui dormir legal, já estou aqui, né? Então, tudo vai depender do que a gente consiga observar do nosso corpo e o que a gente consiga modificar, principalmente, Sim. né? Do que a gente não está fazendo legal. Então, por exemplo, hoje eu acordei com dor de cabeça, falar, nossa, acordei com dorzinha de cabeça. Ah, tá, mas peraí, calma. Fui dormir ontem 2 horas da manhã e são 6, eu tô acordado para trabalhar. Uhum. Pois é. Pois é. Né? E aí é Então, esse ponto, você né? não deixou seu corpo descansar, né? Você não deixou seu corpo restaurar e restabelecer toda a energia que ele precisa para reiniciar um dia. Então, aquela dorzinha de cabeça está simplesmente te dizendo ali, ó, tá um pouquinho fora do que deveria estar Pois é, para volta ter para o uma. equilíbrio, é o corpo dizendo, né? Volta para um ponto de equilíbrio, né? Exatamente, ele mostrando que é necessário voltar, né, para ter um ponto de equilíbrio mesmo. Então, eu costumo dizer assim que a gente não precisa fazer nada por obrigatoriedade, né? Sim. Então, por exemplo, tem gente que fala assim para mim, porque eu vim do médico e o médico pediu, mandou eu fazer pilates, mandou eu fazer natação, mandou eu fazer pilates, mandou eu fazer o RPG. Aí eu fico olhando, digo, olha, e você gosta de pilates? Você gosta de água? Aí a pessoa fala, não suporto nadar, não suporto ir para a água. Como é que você vai fazer Pois é. natação, então, se você não suporta ir para a água? Uhum. Aquela atividade jamais vai ser uma coisa prazerosa para o seu corpo liberar tantos hormônios Uhum. positivos que você fique bem com você mesmo, porque você já não gosta, então você já tem uma aversão, né, antes Sim. mesmo de começar a fazer, porque uma pessoa te mandou fazer, né? Isso. Então, eu penso sempre que a gente precisa, para a gente entender, né, como ficar bem com nós mesmos, não existe nenhuma fórmula mágica, Claudinho. Uhum. Não tem nada que a gente diga assim, olha, acordar de manhã, esticar o braço, espreguiçar, fazer isso, fazer aquilo, posicionar a cadeira assim, fazer... Não existe. Infelizmente, essa regra assim, geral, né, que serve para todos, ela é uma coisa improvável de dar certo com Pois todos. é. Né? Somos indivíduos, né? Somos únicos. Exatamente. Nosso corpo é Exatamente. único, nossa psique é única.
né, nossa forma de ser. E essa padronização, né, é até bom a gente tocar nesse tema, né, acaba Sim, trazendo seus prejuízos, né? A gente vê, né, que a gente chama normalmente de ditadura da beleza, né? Você tem que ter aquele padrão, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso gera reflexos muito negativos, não é, Liette? exato. Eu costumo dizer assim, olha, é, cada um com a sua verdade, né? Eu acho que a gente tem que entender o que cada um precisa para que fique bem. Não existe essa regra geral, né? E que todo mundo precisa ir compreendendo um pouquinho mais sobre si mesmo, né? Para Uhum. entender o que é que te faz bem, né? E não ser ditado pelos outros, né? Eu Sim. gosto muito de falar a questão assim de não se compare. Uhum. Gosto muito de dizer isso para as pessoas. Não se compare com ninguém, não se compare. Você não é comparativo de ninguém. Você tem a sua individualidade, né? Porque fulaninho foi para aquele, É, né? Foi fazer CrossFit. Aí eu vejo que todo mundo tá amando CrossFit. Aí eu isso aí. quero fazer CrossFit porque fulaninho tá lá fazendo CrossFit. Aí eu Uhum. digo, mas cada um vai ter uma percepção. Às vezes você nunca nem fez na vida, às vezes não tem nem indicação de fazer. Uma pessoa que tem Exato. que começar com devagar mesmo, processo Uhum. de fortalecimento, né? E já quer entrar numa coisa mais pesada. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente não precisa estar se comparando a ninguém, sabe? Eu acho que o entendimento dessa consciência de si mesmo e a consciência de que você é único, né? Eu Sim, acho que isso faz toda a diferença corporalmente falando, né? exato. Osteomuscularmente falando. Pois Porque é. o seu corpo, ele reflete o que você está pensando, o que você está Uhum. sentindo, né? O seu corpo reflete a mente, né? As emoções, né? E vice-versa também, né? A gente tem como estar modificando também, dentro de uma terapia manual e terapia corporal, a gente tem como também acessar algumas questões emocionais, né? Uhum. E acontece muito do Sim. paciente ele entrar em catarse, começar a chorar, às vezes no meio de uma sessão, É. né? Ou então dele começar a tremer, ele treme voluntariamente, né? Então a gente tem muito desses casos, assim, de a gente começar. Eu atendi um paciente na sexta-feira que ela começou a tremer, ela falou: o que que é isso? O que é esse tremor todo que eu tô sentindo? Ela fazia assim, Pois. e aí tremia mesmo, mas não era Sim, uma coisa voluntária, né? Aí eu expliquei para ela que a ansiedade que estava dentro sim. do corpo dela era muita energia acumulada dentro dessa ansiedade, né? E que fazia com que os músculos eles começassem a fibrilar, entrar em, Uhum. né? É como se você estivesse mantendo o tempo todo ali com aquela tensão travada, travada, travada. Chega um determinado momento que o músculo ele É não aguenta. verdade. Né? Então, Super importante isso, né, Lied? Você falando, eu lembrei agora de um vídeo, né? Um curso que eu fiz pela internet, que o autor é Peter Levine. Ele fala de traumas. E ele dizendo que no reino animal é como se os animais tivessem, né, em determinadas situações, eles passassem por estresse e o corpo fizesse essa liberação de energia. Só que com a sim, vida moderna a gente foi perdendo isso. Então, exato. muitas vezes é essa É, descarga, né, necessária até. Exatamente, a adrenalina ali, né? Nada Sim. mais é do que todas as emoções, né? O sistema nervoso autônomo todo revigorando aquelas emoções do que você sentiu naquele momento, né? Que Uhum. entrou num processo de conflito emocional, né? O bioalinhamento fala muito disso. O Sim. bioalinhamento é uma técnica de entendimento desses conflitos emocionais vividos Sim. pela mente, né? Uhum. E a repercussão que cada uma delas traz na parte corporal. Olha, Tem interessante. tem uma base da medicina germânica, né, que Uhum. também fala muito sobre isso, né, o entendimento é feito dessa forma, né, que o corpo ele só responde, digamos assim, aos conflitos emocionais que a nossa mente vive, né, e isso é uma estratégia porque, de uma forma geral, nós somos seres biológicos, né? Sim. Então, somos animais mesmo, assim como os outros animais também. Então, todos os conflitos, tudo que nos traz de maneira individualizada, né? E de maneira impactante, tudo que nos traz uma sensação
emocional de medo, de dor, de as sensações emocionais de uma forma geral, né? De medo, de pânico, todas as sensações que nós temos. E isso traz ao nosso corpo um conflito corporal também, um problema, uma patologia corporal, né? Então, é muito interessante, assim, e ao mesmo tempo, quando a gente acessa o corpo, a gente também acessa, de uma forma contrária, esses próprios conflitos, né, que vão se armazenando no nosso corpo e nas nossas células com uma memória, né? Que coisa. Então, a gente vai tendo uma memória mesmo celular das questões de conflitos emocionais que a gente vive. E eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar as duas coisas, né? Para ter uma saúde, para ter uma saúde em dia, né? Eu acho que precisamos entender a consciência corporal e a consciência de si mesmo, né? Das emoções também, né? Isso é muito interessante, esse ponto. Então, o nosso corpo, ele guarda uma memória. Guarda, as nossas células guardam memórias, Sim. né? E memórias de conflitos emocionais que nós vivemos. Infelizmente, né? Um outro dia eu estava assistindo uma entrevista que falava justamente da questão seletiva da nossa memória, né? Então, dentro da psicologia, a gente tem muito essa questão assim, de imaginar que, tipo, tudo que a gente vai vendo, nossa memória, a gente olha tudo, né? Mas o enxergar, né? Ter a percepção, né? Do que traz as nossas racionalidades, isso é um pouco diferente, né? Então, cada um vai ter de uma forma diferente esse entendimento, né? Mas é extremamente importante a gente ter esse entendimento de que as nossas emoções, elas afetam diretamente mesmo as nossas células. As nossas células musculares, nossas células dos órgãos mesmo, não só as osteomusculares não, viu? De uma forma geral mesmo. Isso, e por isso a importância também desse trabalho conjunto, né? Da psique, da emoção, mas ao mesmo tempo também olhando o seu corpo, cuidando, a avaliação profissional, podendo identificar esses pontos até para ter uma troca, né? Essa troca enriquece muito, né, o processo terapêutico. É verdade. E aí eu acho que estamos num tempo de observarmos, né? De nos observar mesmo, de entender mais ou menos. Eu acho que essa pandemia trouxe muito essa reflexão da gente tentar voltar para si mesmo, né? Esse olhar, né? Que a gente tinha muito da porta para fora, mas essa percepção interna mesmo, eu acho que a percepção veio muito com a pandemia, sabe? Eu acho que a gente aprendeu a entender um pouco melhor, ou pelo menos a observar um pouco melhor o nosso corpo, né? Às vezes a gente acordava, aí sentia aquela dor, mas tudo bem, vamos trabalhar, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e pá, e o dia passava, quando chegava no final do dia, eu falava, ai, nossa, tô exausta, morrendo, o corpo dói todo, tal, não sei o quê, mas você não parou um minuto para entender por que você sentiu aquela dor no corpo, e por que ela não foi embora, né? De tudo, né? Assim, essa correria, né? De não ter tempo para você fazer as coisas com consciência, a própria alimentação, né? O momento da alimentação, como é um momento importante, né? Você está absorvendo não só os nutrientes, mas também, né, se pacificando com o seu corpo, preparar esse corpo para receber sabor, né? o alimento, não é? O sabor, às vezes as pessoas aí falam, porque o Covid tira o paladar, certo? Mas quantas pessoas não têm paladar porque nem percebe que está comendo, não ingere e bruf, acabou. Não percebe o sabor do alimento, não percebe. Então as pessoas começaram a ativar algumas algumas paranoias, digamos assim, né? Falou, nossa, eu acho que eu não estou sentindo muito. Mas você tá se alimentando, prestando atenção no que você está comendo, né? Tá olhando o que você está comendo, tá mastigando, tá sentindo o sabor do alimento na boca, ou pelo minimamente assim, doce, salgado, azedo, né? As sensações, né? Se não o sabor do alimento, as sensações que aquele alimento, né, nos trazem dentro do nossa, né? Às vezes não deixa nem chegar no cérebro a percepção da fome, né? Porque se você vai no movimento de ansiedade, não dá nem tempo, né, do corpo perceber, peraí, eu estou satisfeito, não preciso mais. Exato. Né? O corpo, ele precisa de aproximadamente uns 20 minutos, me corrija aí, eu vi Nanda Scarizi
nutricionista maravilhosa. Ah, Me que corrija se eu legal. estiver errada, viu, Nanda? Mas a gente percebe, o corpo ele percebe com 20 minutos, né, de começar a comer, ele Hum, percebe esse alimento e ele gera ao corpo a sensação de saciedade, né? Mas a partir desse momento, de 20 minutos. Tem pessoas que comem três. Pois é. Tem pessoas que em 3 minutos já terminaram ali a hora do almoço e já estão numa outra dinâmica. Tem pessoas que nem param para comer, que no meio do trabalho já estão ali. Uhum, pois é. Então isso faz com que a gente coma muito mais, porque você, lógico, daqui que você consiga que em 3 minutos uma pessoa se alimenta e a gente passa 20 minutos para ter a sensação de Uhum, saciedade, imagine quanto que você pode comer. pois Se é. você em 3 minutos faz uma É refeição verdade, completa, né? É verdade, fora que a multiplique por ansiedade, 20. né? A ansiedade ela potencializa, né? A sensação de que o corpo precisa de calorias, calorias, calorias. E aí o nosso olho também Exatamente. vai para um alimento mais calórico. Ainda tem isso, né? Aí eu costumo dizer o seguinte, sempre tente entender o equilíbrio do teu corpo. Uhum, Né? As pessoas falam assim, eu tô tentando fazer dieta, tô tentando comer, não comer, não comer. Aí eu digo para as pessoas assim, olha, tente fazer dieta. Se você não conseguir fazer a dieta, tente equilibrar a balança. Eu sim. acho que mais importante do que fazer a dieta, né, é equilibrar a balança. Como assim, Liege? Você precisa gastar o tanto que você come para você manter o seu peso, Pois é. E aí a gente chega né? num outro ponto importante, né? Porque que vai interferir tanto na psique quanto no corpo. São duas questões, né? Sedentarismo e obesidade, que são questões gravíssimas, né? Principalmente da era moderna, né? Nascemos e somos do reino animal, nascemos para o movimento, né? Quais Sim. são os efeitos, Liege, do sedentarismo, né, no corpo? O que ocasiona no corpo? Bom, eu acho que é inerente no ser humano a questão do vício, Sim. né? Infelizmente, tem pessoas que têm vícios saudáveis, digamos Uhum. assim, né? Mas tem pessoas que têm vícios que não estão tão saudáveis, né? Sim. Então, tem pessoas que são viciadas no alimento, né? Então, essas pessoas acabam que aquilo ali dá o conforto emocional Sim. para elas, né? E dá uma falsa sensação de que tá tudo bem. Mas aí, porque eles entram naquela zona de conforto, né? Inicialmente, a gente entra naquela zona de conforto. Fala, tá ótimo, esse chocolatinho aqui, pá, e aí chocolatinho vai, chocolatinho vem, besteira, Sim. né? E aí depois, se a gente não tiver um peso de consciência, porque tem gente que come e ainda fala, nossa, comi. E aí vem aquela coisa do Sim. contrário também, é o que você falou da questão da obesidade, né? Que são a bulimia, às vezes outros Sim. problemas que não estão atrelados à quantidade de peso, mas que estão atrelados a esse Uhum. conflito da pessoa fazer uma coisa que depois se autocondena, Exato. né? Em fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa percepção de que, por exemplo, tudo bem comer o chocolatinho hoje, mas se você viver no chocolatinho, né, todos os dias, isso não vai ser legal, né? Então, o seu corpo ele não vai aquele chocolatinho ele não vai ser suficiente para nutrir o seu corpo, fazer com que seu corpo tenha os nutrientes necessários para uma vida saudável, né? Então, essa coisa do comer muito, desse vício, a gente pode estar tentando fazer com que a pessoa consiga ter um pouco de entendimento sobre a questão do vício e tentar modificar um pouco, colocando algum outro aspecto que contrabalanceie essa Sim. questão, né? Então, muitas vezes a pessoa, vamos supor assim, a pessoa já tentou fazer dieta de todos os jeitos, a pessoa burla até spa, Uhum. vai para o spa e consegue um helicóptero para jogar comida lá de cima. Não sei se você já viu situações Sim. como essa, Claudinho, mas é uma realidade, infelizmente, né? Então, quer dizer, é porque aquela pessoa, ela realmente ela está desejando para si essa mudança, ou ela está querendo seguir o que os outros estão querendo dizer, né? Ela já teve a consciência da necessidade dessa mudança para ela e não para os outros, né? Que fala, porque fulaninho, não sei quemzinho disse que eu sou gordo. E você? O que é que você acha que você é? Né? Você é gordo?
Você tem essa mesma percepção? Eu falei, não, Liege, não. Olha, eu faço assim, olha, de manhã eu como um nada, e de tarde eu super controlo, de noite, e pá. Mesmo assim, ainda não é suficiente para você equilibrar. Então, você precisa ou aumentar sua atividade física, que faça você consumir mais essa energia, ou procurar um profissional nutricionista que faça uma dieta mais equilibrada, né? Procurar um profissional que consiga equilibrar esses nutrientes, e não só de uma maneira alimentar grotesca, né? Mas esse entendimento de equilíbrio dos nutrientes do nosso corpo. Eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, sabe? Na minha percepção, assim, a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente pode ser da nossa forma, da nossa maneira, mas a gente precisa entender que para o nosso corpo ter saúde, a gente precisa ter equilíbrio entre tudo, entre todas as instâncias, né? A alimentação, respiração, ossa muscular, sistemicamente, os nossos órgãos estarem saudáveis, né? Nossa mente está saudável. Então, acho que é tudo, esse conjunto aí, né? Eu, essa semana, fiz uma enquete sobre saúde, eu achei super interessante as respostas. Eu anotei que coisa linda. Super! Falei, nossa, como as pessoas estão tendo consciência, né, do que é saúde, como é importante isso, porque eu acho que para a gente conseguir ter saúde, a gente precisa minimamente entender o que é saúde, né? Sim. E o ponto de saúde para cada um, né? Até anotei aqui para gente, que são pontos que eu achei tão bonito para a gente falar, né? Teve uma que disse assim: saúde é olhar com carinho para mim, não é? Foi muitas respostas especiais, viu, Claudinho? E eu fiquei assim, digo, que bom. Fico feliz que as pessoas tenham, comecem a ter essa percepção, né? De olhar com carinho para si mesmo, né? O que é olhar com carinho para si mesmo? É ter percepção, ter consciência de si mesmo, né? É justamente entender se tem uma questão que te estressa, né? Por exemplo, vamos supor, eu sou muito assim. Eu gosto de dormir cedo. Meu negócio é assim, 9h30, 10 horas, eu já tô morrendo de sono. Nossa, é assim, uma coisa... Mas eu não sou aquela mulher que 5h30 da manhã tá acordada, não, infelizmente. Porque minha noite ainda é um pouco tumultuada nesse momento de vida. Mas, quando eu vou chegando mais para o final da noite, né, que já vai dando 9h30, 9 horas, eu já percebo que o meu corpo, ele muda, o meu humor, ele muda completamente. Porque eu tô no limite do meu corpo, digamos assim, né? Eu tô indo para um momento de limite, do limiar do meu corpo. E aí, quando chega 10 horas da noite, eu já tô assim, arrancando os cabelos. As crianças não dormiram ainda. Falei, Jesus, Senhor, como é que a gente faz isso? Aí, quando eu percebo que tô indo além, eu falo, quer saber de uma? Boa noite, meus amores. Vou ficar com o papai. A mamãe por hoje já deu. E é isso, sabe, Claudinho? Eu acho que a gente precisa, para a gente conseguir ir estabelecendo esses limites, a gente precisa também entender, né? O que é que se passa, né? Então, eu comecei a ter um pouco mais de consciência corporal quando eu tive minha primeira filha. Foi engraçado, porque naqueles primeiros momentos de amamentação, eu me pegava com ela, e ela desesperada, chorando, e eu dizia, calma, filha, calma, filha, calma, filha. Aí depois eu comecei a falar, eu digo, eu tô dizendo calma, mas eu acho que não é pra ela não, eu acho que é pra mim mesmo. Porque eu comecei a perceber que eu que ficava uma pilha de nervos. E quando eu dizia a ela calma, é como se eu estivesse querendo dizer pra mim. E aí eu comecei a entender, né, que aquele ali era um momento que acabava me levando um estresse tão grande que eu repetia ali, calma, 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 para ela, e eu acho que para eu mesmo ouvir, né? E aí eu comecei a perceber o seguinte, que aí eu comecei a fazer o seguinte exercício. Toda vez que eu me percebia calma, dizendo para ela, né, calma, eu parava e respirava. E respirava algumas vezes, fazia alguns padrões de respiração, para que eu conseguisse me acalmar. Porque eu percebia que eu estava dizendo para ela, na verdade eu queria dizer para mim. Né? E essa percepção que eu comecei a ter foi muito importante, né?
Porque a tendência é que a gente fala assim, nossa, a criança tá daquele jeito hoje, meu Deus, a criança hoje parece que não quer dormir. E aí você não para poder ver que a criança, na verdade, é um reflexo do que a Claro. gente faz É. para ela, Sim. né? Então, aí a criança, nossa, não dorme, não, tá irritado, ó, jogando tudo para cima. E a pessoa tá naquela sensação, assim, de muito estresse, né? E não reconhece nela, reconhece na criança. Sim. Né? E a criança As é uma mães esponja, né, do ambiente. Uma esponja do ambiente, exatamente. Ela reproduz exatamente aquilo que ela vê no ambiente, né? E aí é muito engraçado. Tem algumas mães que levam seus filhos, né, com algumas questões para ver, aí fala, é o pisado assim, a pisada assada, e o joelhinho fica torto, e não sei o que lá, e tal, e é tanta questão na cabeça da mãe, né, que a criança acaba levando aqueles processos todos ali e absorvendo, infelizmente, né. É como você falou mesmo, a criança ela é essa esponja aí, né, ela vai absorvendo tudo e um pouquinho mais, né, do que a gente tem. Pois é, eu estava baixando aqui, Liege, porque ficou Ficou parada a parada aqui. tela, eu não estava vendo Para nada. mim Eu falei, nossa, também. o pessoal estava tímido, mas na verdade, gente, desculpa, eu não estava vendo aqui, né? Mas vocês podem Desculpa, agora que eu vi. perguntar aqui, né? Porque para a gente não estava rolando a tela aqui, parou em algum campo aqui e a gente ficou, né? Que não deixa de ser um reflexo, né? Às vezes o nosso corpo para também para a gente observar, não é? Esses pontos, né? Sim. Para aprender a lidar com essas paradas, né, Liege? E respeitar também, né? Eu acho que a gente tem que aprender a nos respeitarmos. Quando a gente está num momento que a gente começa a perceber que estamos estressados, ou que estamos. A consciência é o primeiro passo, né, Claudinho? Eu penso assim, a gente tomar consciência de si mesmo, né, das nossas questões físicas, das nossas questões emocionais, das nossas questões de crenças mesmo, né, que cada um tenha, eu acho que isso é o primeiro passo, né? Sim. E depois disso a gente precisa, e aí? Né? Vamos além, né? Então, tudo bem, já tenho consciência, eu já entendo, mas quando chega na hora eu não consigo mexer, não consigo modificar. A minha reação acaba sendo essa, né? Então, acho que se você não consegue por si só, já tentou fazer e não consegue por si só, precisa da ajuda de um profissional. Eu preciso dizer assim, olha, eu preciso, reconheci que chegou no meu limite e daqui para frente eu preciso de alguém que consiga me ajudar nesse processo. Né, para que a gente consiga também não achar que tudo é consciência corporal. Ah, eu tô com consciência, então é ótimo, então eu não vou sentir mais doido, eu não vou sentir mais nenhum conflito, então tá tudo bem. Não, infelizmente, a consciência é um dos primeiros passos, né? E depois a gente tem que ir reconhecendo e respeitando até onde a gente vai, né? Os limites, e a necessidade, né, de buscar nossos limites, né? E a necessidade de buscarmos ajuda profissional mesmo, de profissionais que consigam ajudar a gente nesses processos de ultrapassar esses pontos que são, para nós, nossos limites, né? É verdade, é um gesto de auto-amor, né, que a gente precisa tanto, né, nesses tempos de tantas metas externas, né, que, claro, a gente tem o mundo do trabalho, todo mundo tem que se virar, né, a coisa não está fácil para ninguém, mas, assim, tem que haver um equilíbrio entre essas metas externas e a busca de propósito, né, assim, principalmente agora, né, Lê, a gente vendo tanta gente nova partindo, né, e, assim, é terrível, porque, às vezes, a pessoa parte junto com seus sonhos, junto com seus anseios, e a nossa vida, o que a gente está fazendo dela? Então, trazer para essa questão e sim dedicar um tempo para a gente cuidar da gente, né? Para buscar profissionais, fisioterapeutas, acupunturistas. Eu vi a postagem que você foi lá em Tales, eu adoro Tales, né? Sempre que posso eu também. adoro. Né? Eu vou normalmente com Íris, a gente disse que lá a gente sai como se tivesse, né, tomado alguma droga, porque a gente vai para algum mundo Flutuando. que a gente entra. A gente sai flutuando, né? Verdade. Mas é um momento, eu acho que é um momento que a gente não tem mais ninguém na sala, né? A acupuntura tá ali fazendo um trabalho energético dela, né? E a gente fica sozinho na sala, né? E depois de um momento vem outra pessoa, né? Claro, e faz um trabalho corporal que a gente tira da questão do osteomuscular esses
essas energias também, né? Para a gente se reequilibrar. Eu acho extremamente importante a gente aprender a pedir ajuda, né? Eu não vou mentir a você não, Claudinho, que esse ainda é para mim uma grande, um grande trabalho de mentalização e um grande trabalho de autoconhecimento mesmo, né? Eu tenho tentado entender até onde eu consigo. Eu tive há pouco tempo, há 4 meses atrás, eu tive uma queda e tive uma fratura no meu joelho. Nossa. Fraturei a minha patela. Daí, quando eu falava para os ortopedistas, o ortopedista que me operou, ele falou: mas é ótimo, você é fisioterapeuta, você é tranquilo. Aí eu falava com as pessoas, você falava: nossa, fica tranquilo, porque você é fisioterapeuta. Aí eu digo: gente, mas eu não reabilito fratura, não. Pois é. Pós-cirúrgico, não, pelo amor de Deus, eu preciso dos meus amigos para me ajudar nesse momento. Claro. Eu preciso de ajuda deles. E aí fui procurar. Eu falei: não, eu vou me oferecer o melhor que eu conseguir me oferecer para que eu fique boa. Né? Porque eu acho que as questões todas que surgem em nossa vida surgem para a gente parar e aprender com elas. Claro. Eu acho que principalmente a gente aprender a entender o porquê que veio, né? Porquê que apareceu, porquê que aquele momento. Nem sempre a gente consegue entender, né? Essas questões, infelizmente. Mas eu acho que parte do princípio de que a gente precisa. Algumas pessoas dizem, né, falam do karma, falam do destino, falam, né, tem várias questões que a gente às vezes não consegue chegar a um entendimento, por que a gente teve aquilo, né, por que com a gente, né, por que aquilo tudo acontece, né, mas eu acredito que a gente precisa estar se auto-observando o tempo todo, né, se percebendo e aprender a pedir ajuda é também uma forma de se amar. Eu acho que é importante a gente entender isso, né? Aprender a solicitar os profissionais que estão aí e cada vez mais capacitados para receber essas pessoas e para ajudar essas pessoas, né? Eu acredito que ter esse olhar de até onde o seu limite vai, de se tratar mesmo, se autotratar, né? Se autocurar, e até onde a gente precisa, a partir de onde a gente precisa ter a ajuda de um profissional para fazer, né? Então, eu participo desse entendimento que se a dor vem e vai embora, tá tudo bem, né? Porque a gente não pode, infelizmente, a dor faz parte da nossa vida. Sim. Faz parte do nosso viver, né? Mas se a gente sente a dor e a gente passa dias, a gente passa horas, a gente passa meses, né, com aquela dor, aí a gente precisa ir além, né? Pois é. Não é só entender, beleza, tudo bem, tá bom. Então eu tive isso porque, vamos supor, eu tive um conflito. Vamos supor assim, um conflito emocional. Tive um conflito emocional, tive uma briga com meu chefe. Meu chefe falou que eu tinha que bater uma meta de 30 clientes, uma carteira de 30 clientes. Eu só consegui pela metade. Então meu chefe me deu uma daquelas assim, tal, não sei o quê. E aí no outro dia eu já acordei com uma dor no meio das costas que subia para a cervical, né? E aí aquela dor foi tomando. Ótimo. Aí você sentou e conversou com o seu chefe a respeito do assunto, né? Pois é. Não, foi pro Google, tomou um anti-inflamatório e achou que estava tudo resolvido, né? E voltou pro trabalho para tentar bater a meta de 30, né? Pois é. E aí é claro que muitas vezes é necessário, né? Muitas vezes a gente não tem nem abertura com o próprio chefe de conversar sobre a respeito do assunto, né? Mas eu acredito que a gente precisa, além das vezes da percepção, aí beleza, aquela dor foi ali, eu entendi, então foi isso, tal. Eu digo a muitos pacientes assim, converse com o seu corpo, converse mesmo, né? Tem gente que conversa com planta, tem vezes que conversa com os animais, por que não conversar com você mesmo? Pois é, até a Ciomara pergunta aqui, né? Tem sido mais fácil vocês verem as pessoas pedirem ajuda quando precisam, ou a maioria ainda bate a cabeça? Como é para você, Claudinho? Pois é, a maioria às vezes ainda se perde, né? A gente vê ainda muito preconceito. Na busca da terapia eu vejo isso, né? Muita gente achando que é sinal de fraqueza, quando o sinal de fraqueza e de orgulho é o contrário, você não pedir ajuda, você não buscar o apoio, né? Então, essa negligência ela acaba custando muito caro, né? As pessoas batem cabeça, e o problema é que chegam numa condição pior
do que se tivesse buscado inicialmente chegar ali a gente, né? Estou com uma questão, É conhecido, né? é conhecido, né? E lidado com isso de uma maneira, porque aquilo não é sinal de fraqueza você pedir ajuda, pelo contrário, é de alto amor, né? Somos humanos, então temos momentos de fragilidade, momentos de medo, momentos de insegurança. Eu costumo dizer, quem não está sentindo isso agora, né, desde o ano passado, não entendeu muito bem o que está acontecendo. Não entendeu muito bem. Então, sim, Exatamente. estamos sendo testados de todas as formas, né? E precisamos, sim, buscar o apoio, né? Conhecer os nossos limites. E sempre, né? E ainda mais hoje, com tantos profissionais habilitados, né? Para trabalhar o nosso corpo, para trabalhar a nossa mente, vamos recorrer a isso, né? Dentro das Sim. nossas condições e fazer a nossa parte, né? Acho que se cada um fizer a sua parte, né? Teríamos uma vida muito mais saudável. É. Para mim chega muito assim, Claudinho, por exemplo, mãe que vai levar o filho porque o filho está com um problema seríssimo, né? Às vezes aí a gente começa a conversar, porque a criança está com uma Sim, dor no pé, ou está com uma dor no joelho, está com uma dor. E a gente, no meio da nossa anamnese, da nossa avaliação, a gente começa a questionar, né? Desde quando surgiu, desde quando. E a gente já percebe muito, por exemplo, quando a criança chega, senta, e as respostas quem dá são os pais. verdade. Você começa a perguntar, como é seu nome? Não, o nome dele é não sei quemzinho. Aí você vê muito isso com criança e com idoso, né? É engraçadíssimo isso. Aí, o nome dele é fulaninho. Quantos anos você tem? Não sei quemzinho. Aí a pessoa fala, ele, olha, já vai fazer não sei quanto no mês que vem, mas agora ele já tá com não sei quanto. Aí você começa, aí você tem que parar, dizer, vamos fazer o seguinte, não sei quemzinho é quem vai responder. Uhum. Caso a gente tenha alguma dúvida ou a gente entre em alguma situação de que ele não consiga responder por si só, né, ou que você consiga complementar a resposta dele, acho ótimo. Vamos fazer assim? Vamos. Aí a gente começa a entender, a gente começa a visualizar que a criança, né, ela reflete. E aí já chegou muito assim para mim, engraçado isso. Teve uma vez que eu fui atender um paciente que ela chegou com 9 anos de idade, né? Chegou com uma dor no pé e tal. E aí a gente começa a conversar e tal. E aí a mãe começou a falar, peraí, doutora, e isso, eu tô sentindo também uma coisa assim assado, uma dor assim assado, e é isso, pode ser que pouco seja por conta disso. Aí no final das contas, você termina tratando a mãe mais do que Pois é. o filho. Você vê como as O filho você dá um questões... estímulo, você dá um estímulo corporal na estrutura, você entende o que aconteceu, né? E a mãe, às vezes, demora mais para desfazer esses nós aí, né? Então, por exemplo, às vezes, e os conflitos da criança são conflitos muito, muito pequenos, assim, tipo, para ela é enorme, para ela e a percepção de cada um, isso faz grande diferença, né? Uma vez eu atendi um paciente que ele falou assim, aí ele começou a dor no pé quando, olha, eu estava tomando um banho de mar com a minha prima, a gente estava num dia de sol lindo, tomando banho de mar. Aí, minha prima brincava comigo o tempo todo. E aí, ela viu do lado um menino do tamanho dela. E ela chamou o menino para brincar comigo, para brincar com a gente. Só que o menino não podia ir pro fundo, ele já era maiorzão e ela era pequenininha. E o menino do tamanho dela não podia ir pro fundo, porque o pai não permitia ir pro fundo. E eles estavam brincando, indo pro fundo, indo pro raso, né? Porque a menina sabia nadar. E aí, resultado, olha o conflito emocional na cabecinha dele aconteceu, né? Ele percebeu que a priminha dele estava querendo dividir ele estava tendo que dividir a priminha com aquele menino que estava lá, né? E aí passou uma onda e na descida da onda o pé dele já virou no meio do mar. E aí já saiu com aquela dor, ai, vambora, e saiu dali e saíram do mar. Saíram do mar, claro, né? Que vão ver o pé dele que aconteceu, né? Óbvio, né? Então foram cuidado físico ali naquele momento. E aí quando veio pra mim, porque ele começou a sentir uma dor. Como é que começou isso? Desde isso. Aí o menino começou a contar a história. Aí eu digo, o conflito emocional que ele viveu foi esse. Que pra gente pode ser uma coisa boba, mas na mente dele foi uma coisa importante. É verdade, né?
E às vezes as mães, nesse processo, o Iris está até colocando aqui que ela trabalha com muitas mães, atende muitas mães, né? Para desfazer esse laço materno é complexo, e os complexos que se unem nesse projeto são intensos, né? Porque acontece muito disso também, as Intensas. mães negligenciando suas necessidades, né? Principalmente na nossa cultura, né? Que coloca em cima Perfeito. da mãe uma carga muito grande, né? Que faz com que ela tenha jornada dupla, né? É a jornada do trabalho, a jornada de casa, dando conta, né, de tudo, né, ainda da demanda dos filhos, e negligenciando a si mesmo. E às vezes a dor do filho é só uma pontinha lá de um processo muito maior que está acontecendo Muito mais extenso, né? no núcleo da Perfeito. família, né? Exato, exatamente. E da própria mãe, né, do próprio pai, ou da Sim. própria mãe mesmo, porque se a mãe estiver estressada, o filho vai estar, consequentemente, em algum processo Sim. também, né? Então, todos os conflitos emocionais que atingem a mãe, acabam atingindo também os filhos, né? Sim. Engraçado isso, Claudinho, que a gente visualiza muito o seguinte, dentro da podoposturologia, que foi aquela palavra Sim. enorme que você falou, a podoposturologia é uma técnica, né, de reabilitação, de reposicionamento postural através de palmilhas, certo? Hum. Muitas vezes a gente palmilha o paciente, a gente põe a órtese do paciente e o paciente ele consegue melhorar. Ótimo. Muitas vezes a gente não consegue essa melhora do paciente somente com uma órtese, somente com um posicionamento, porque está muito mais profundo. Então, somente a gente posicionar ali com uma órtese, a gente vai resolver o problema? Não, infelizmente não, né? E aí a gente tem as correlações dessa questão do posicionamento corporal com relação às questões emocionais. Por Sim. exemplo, a gente sabe que existe uma correlação, por exemplo, com o pé plano, né? O pé plano é aquele que desaba todo para dentro, e que ele tem toda uma abordagem tocando ao chão, né? Então, esse pé plano, quando ele desaba para dentro e ele toca o chão, né? Ele não forma o arqueamento e o posicionamento ideal da parte do membro inferior, né? Mas a gente faz uma associação com a questão de base maternal. O que é que nossos pés significam para a gente? Nossos pés são nossa base de sustentação, né? Então, se a gente pensar que a nossa base de sustentação está desabada, o que é que isso quer dizer para a gente, né? O que é que a profundidade dessa questão, não só biomecanicamente, né? Então, a gente fala muito que existe uma correlação entre a questão maternal e o posicionamento do pé, o tipo de pisada. E existe uma correlação entre os pés desabados mais planos serem pés que têm uma grande dificuldade de desfazer esses vínculos emocionais com a questão maternal, enquanto que os pés cavos, que são aqueles que são muito altos, o toque no chão é muito menor, né? São aqueles pacientes que têm uma correlação de fuga dessas questões de conflitos emocionais. Então é muito engraçado porque o corpo realmente fala, Que viu, Claudinho? coisa. Não tem como enganar, não, né? É uma coisa que a gente bate o olho, já percebe o que tem mesmo, e a gente já entende mais ou menos a correlação que aquilo ali pode levar, né? E aí o resto é verbalização do paciente, porque a gente precisa que ele também se abra, né? Para conseguir adentrar. Tem paciente que às vezes chega para mim, aí fala assim, depois que terminar, quando começa a consulta, né? Aí fala assim, olha, eu não quero saber o que eu tenho, não. Só quero ficar boa. Pois é. Aí Oi? perde o principal, né, que é a consciência, né, de si. Aí eu explico ali. O primeiro ponto para você ficar boa é você entender o que é que você tem e como você pode fazer por melhor pelo você mesmo. Uhum. Porque se você está achando que é com uma hora que fico com você aqui, dentro de um consultório, vou ser mais importante para você, para o seu cérebro, para o seu corpo, do que você mesmo, que está 23 horas do dia a mais Sim, do pois é. que, do que eu, você está depositando uma expectativa de cura para fora, né? E a expectativa de cura para fora, infelizmente, não é uma realidade, né? É A gente verdade. precisa, para a gente se curar, a gente precisa voltar esse olhar para nós mesmos. E ele está Voltar essa lembrando percepção. aqui, ele está lembrando que na infância, né, ela lembra dos colegas que usavam botas ortopédicas, e ela faz a associação agora de que várias tinham mães super protetoras, né?
Pois é, como se a gente estivesse mais atento, né? Quantas questões a gente poderia se poupar, não é? Exato. Agora, essa questão da bota ortopédica é muito engraçado, porque infelizmente foi um modismo na época, né? Sim, Assim como vários modismos que existem na classe profissional, mas principalmente falando da classe médica, né? Existem vários, chega um determinado, às vezes o profissional fala assim, aí fala, ó, você precisa fazer natação, você precisa fazer RPG, sim. RPG, aí a pessoa entra assim, olha, o médico prescreveu que eu fizesse RPG. Aí você fala, certo. Aí, mas você sabe o que é o RPG? Aí é reeducação postural global, certo? Quando a gente fala da terapia postural, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla do que o RPG, que é uma técnica só, né? Então, será que de repente, eu já fiz várias sessões de RPG, nunca, já melhoraram, mas não deram resultado. É mais do mesmo, então, que você quer agora? Tem certeza? Você quer fazer uma sessão nua e crua de RPG? Você quer, de repente, fazer uma sessão de terapia manual e postural que trate o seu corpo muito mais amplo, né? E muito mais global do que só fazer a técnica de RPG. E aí é muito engraçado como algumas pessoas vêm com esse entendimento ainda intrucado, né? De querer fazer aquilo ali por conta que o outro disse que era o melhor para que ele fizesse. Eu acho que é complicado a gente ter sempre a pontuar a nossa vida em uma outra pessoa, né? É verdade, né? Por isso que assim, né? Realmente, quanta coisa, né, Liege? Olha, já chegamos em 9 horas e pouco. Chegamos no horário de Liege, aquele horário, né? Se vocês notarem alguma mudança em Liege, De né? humor, De humor, já sabem que é. Liege, que coisa boa falar com você, né? Da gente se rever. Oh, Tocar em Claudinho, tantos muito bom. pontos, que é só assim, só um en passant em pontos importantes da vida, né? É verdade. Liege, né? Repetindo, é fisioterapeuta, terapeuta manual e postural, trabalha com posturologia, podoposturologia, né? Um atendimento também, isso que ela falou da palmilha, bioalinhamento, pilates, RPG. Quem tiver aqui em Salvador, procure essa figura amorosa, porque tenho certeza que vai ser tratado com muito carinho, né? E seu corpo vai ser muito bem cuidado, né? Eu lembro das sessões com a Enciliege, que eu trabalhava no banco, e a gente tinha sessões lá né, de aqueles momentos de lidar com estresse, era um momento ótimo, né? Mas assim, a É importância verdade. da gente cuidar do nosso corpo, especialmente nesses dias tão intensos que a gente está vivendo. Então, Liege, muito obrigado, né, por essas dicas aí que vamos guardar, que eu vou deixar salva a live, né, para quem quiser ver Legal. depois aqui. Deixa eu ver, parece que tem mais uma pergunta aqui da Júlia. Vocês já tiveram pacientes com dores, queimação no estômago? Tem relação com ansiedade? Qual a leitura corporal desses casos? O estômago normalmente tem muitas questões, né, Liege? Emocionais, né? Nossa, olha, Muitas conexões. as questões emocionais, a princípio, elas startam quase sempre no Sim. nosso sistema digestivo, Hum. muito comum, né? E no sistema digestivo como um todo, às vezes no estômago, às vezes já no intestino, Refluxo tem intestino dado muito, né? grosso, refluxo, exato. Então, essas questões emocionais, elas têm realmente um start muitas vezes nesse sistema digestivo que é um dos primeiros sistemas a se formarem, né, embriologicamente falando, né, é um dos primeiros sistemas a se concluírem dentro do nosso corpo, e também eles são um dos primeiros que sentem toda a questão emocional, né, então eu acho que Pois é. o estômago tem muitas questões correlacionadas aí, né, e se a gente for procurar de todas as formas de tratamento, né, terapêuticas, digamos assim, quase todas têm um direcionamento para a questão estomacal, para a questão intestinal, né, de refluxo, né? Tem muito de posicionamento corporal, tem também, né? Por exemplo, a pessoa come e vai deitar, Uhum. né? Então, a estrutura que é mais vertical vai estar mais horizontalizada, você vai prejudicar um pouquinho o funcionamento, né?
mas tem muito também da questão emocional. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, não come nada, quando chega na hora de dormir, é que vai comer para se deitar, né? Então, aí é mais uma forma que a gente precisa ter de percepção corporal, né? Para que a gente consiga entender por que a gente está fazendo isso, né? Por que eu estou comendo? Comendo, eu vou gastar onde? Né? Então, no momento que meu corpo estiver tentando fazer uma regeneração, né? Um momento de reabilitação, de autocura do próprio corpo, a gente vai estar trabalhando a parte digestiva intensamente, vai ter um fluxo sanguíneo intenso naquela estrutura, ao invés de estar levando o seu corpo a um descanso, você vai estar continuando os estímulos constantes em um determinado ponto do corpo, né? Existe bastante correlação, sim. É bem interessante essa correlação, viu? Até Silmara comprovando aqui, né, que passou um mês sentindo, né, TGI por questões emocionais. Mas é isso, gente, né? Quantas coisas boas Liege nos trouxe, Liege. Obrigado, né? Que em breve a gente possa se rever. Liege, o marido de Liege é um chefe, gente. Qual é o Instagram do Sandro, Liege? Chefe Sandro Borges. Chefe Sandro E o Varanda Gourmet também, @ Varanda Gourmet. Pois é. Então... Passo bem. Então, querida, muito obrigado por esse bate-papo aqui, né? Como eu disse, vai ficar salvo aí para quem quiser acompanhar depois e que em breve a gente possa se encontrar. Tá bom, querida? Obrigado aí, né? Um beijo. Até logo, gente. Obrigada pelo acompanhamento aí, para as crianças. Manda sim. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até. Pois é, gente. Live aqui, terminando. Grande abraço, obrigado pela companhia.